Glória a Deus. Então vamos dar início a mais um estudo da Palavra de Deus, curso teológico, básico, né? Vamos dar início aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente fazer um minutinho de oração, só para a gente apresentar a Deus esse trabalho. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esses minutos, meu Deus, nós vamos passar aqui na Tua casa. Estenda as Tuas mãos sobre os Teus servos, meu Deus, abre o entendimento de cada um, para que todos possam receber de Ti o melhor, meu Deus, nesta noite. Vai abençoando, abrindo as mentes, meu Deus, dos Teus servos que estão aqui para aprender, meu Deus, a falar sobre a Sua palavra da maneira correta, da maneira original. Em nome de Jesus, Pai, quebra todo o mal. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o estudo desta noite, todos que estão através da live, também que serão contemplados pelo Seu poder e a Sua glória. Em nome de Jesus, Pai, vai abençoando de maneira forte e poderosa todos aqueles que estão aqui presentes e os que vão assistir também essa programação em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Vamos dar início aqui, né? O estudo. Vocês podem abrir a apostila aí no Pentateuco, né? É a lição número 3 aí. Está na página 9. O Pentateuco aí é a página 3. Pentateuco, os irmãos têm a noção do que é Pentateuco. O Pentateuco significa, essa palavra penta em grego significa 5. Então são 5 os livros mosaicos, tá? Penta em grego é 5. Então, os 5 livros mosaicos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Vai dizendo, o Deuteronômio. Então, esses 5 livros mosaicos que Moisés escreveu, provavelmente, vai dizer aqui na apostila, que ele escreveu esses livros ainda no Egito, como jovem, ainda ali na casa de Faraó, né? No palácio de Faraó. Mas eu discordo um pouquinho dessa tese aqui da apostila, né? Eu creio que Moisés escreveu depois que ele já estava liderando o povo hebreu, porque depois disso ele viveu 120 anos, né? Então lembramos que ele teve muito tempo para escrever muita coisa. Então, quando era um jovem egípcio, né? Ali criado nos costumes do Egito, eu acredito que ele não tinha prazo assim de poder meditar com tanta perfeição, né, nos 5 livros que foi bem escrito, bem elaborado, né? Um livro ele separou para o sacerdote, outro livro ele separou para a história de Israel e aí por diante, né? Então, nós vamos começar a dar início a essa aula. Os irmãos podem pegar a apostila aí do Pentateuco. Pode ler a primeira caricatura aí, irmão Neymar, por favor. Para se começar um bom curso de oratória e ministração, são imprescindíveis que o aluno deva conhecer e dominar fluentemente a Bíblia. E por isso justifica, afinal, a relação de perguntas referente à Bíblia. Quanto à noção da teologia geral, é porque às vezes o aluno já tenha feito um curso de teologia, bacharel ou outro, mas isso há vários anos ou às vezes nunca tenha feito um curso de ramo teológico. Então é o motivo de colocarmos no presente curso noções da teologia geral e outros. Penta significa 5 ou 5 livros primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escrito por Moisés, declaradamente a lei de Moisés. Isso, notei. Então, irmãos, para dar início aqui, para dar começo, vocês entenderam o que o irmão Dilmar leu, né? Que esses livros é um curso também, faz uma ministração de oratória, né? O que é oratória que nós aprendemos aqui? Oratória é a arte do falar. É você poder proceder bem, falar desenvolvido, sem gaguejar, né? Falar de uma maneira que todo mundo entenda, dar pausa na voz. Isso tudo você aprende pregando a palavra de Deus. Por exemplo, se eu pregar um texto assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz viver despacio, tudo bem. Mas se eu usar oratória, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você cria uma certa emoção na igreja. Então, o texto, ele lido dentro da oratória, ele é um texto mais bem elaborado. Eu costumo dizer, e falo para os irmãos direto aqui no curso,
que Barack Obama ganhou a segunda eleição nos Estados Unidos por causa da oratória. O homem falava bem, ele era convincente. Então um pregador também ele tem que ser convincente. O que adianta eu pregar um texto aqui, pregar um texto duro, né? Falar que o Senhor é meu pastor, nada, você não vai convencer ninguém, né? Então o que é um pregador? Um pregador é uma pessoa que precisa de uma habilidade. Que habilidade é essa? Uma habilidade de ganhar almas. A pessoa fica motivada, o irmão Clodoaldo, vir ver você pregar de novo, falando, nossa, mas como o Clodoaldo falou comigo naquela palavra? Eu estou motivado em poder ver de novo a pregação dele. E aí você vai atraindo as pessoas para Cristo, não porque você, algumas pessoas falam assim, eu preciso fazer bonito. Não é fazer bonito, mas é fazer bem feito. Não é assim? Eu vou fazer uma casa, aí eu vou começar a falar, não, pode deixar sem reboco mesmo. Né? Não pode deixar sem piso mesmo, nem nada não. Né? Então, toda a pessoa que faz um curso teológico está procurando desenvolver, né, a sua linguística, desenvolver a sua fala, desenvolver o seu talento, né, dentro dos conceitos bíblicos. Por quê? Porque a teologia ela é um conceito bíblico, ela não está fora da palavra de Deus. Você vai observar que os grandes oradores da Bíblia, eles começaram, né, de certa forma, Paulo foi o primeiro teólogo, né, que elaborou muito bem a palavra de Deus na Bíblia. Paulo falava com epicureus, que eram pessoas da Grécia antiga naquela época, que eram filósofos, né, que sabiam tratar bem a palavra, que sabia bem a pronúncia, né, e Paulo debateu com epicureus, né, com aqueles estoicos da época. Então, Paulo é uma pessoa preparada. Já pensou se Jesus pega Pedro e fala, Pedro, você vai debater com os epicureus, ia dar certo? Pedro era pescador, né? Ele trabalhava com a língua aramaica e também era judeu de nascimento, assim como Paulo. Mas, porém, o Espírito Santo lá em Atos 2 falou assim, olha, eu tenho uma pessoa já preparada para falar no coração da Grécia, né? Eu tenho uma pessoa já preparada para poder soltar a sua oratória, né, em cima dos epicureus, porque os epicureus não eram qualquer pessoa. Os filósofos da época de Paulo ali na Grécia, quando ele entra na Grécia, não eram qualquer pessoas, eram pessoas filósofas que sabiam, né? Era Platão, Aristóteles, né? Era pessoa que sabia o que estava falando, né? Tinha o seu berço grego ali, e quando Alexandre o Grande conquistou, a partir de Alexandria do Egito, ele conquistou 70 cidades, né? Então ele foi esparramando ali a literatura grega. Então foi se perdendo ali as línguas. Qual as línguas que foi se perdendo? Eu estou falando isso que vai ter na apostila. As línguas que foi se perdendo foi o hebraico, né, que era falado pelos judeus, o aramaico, que era falado por Jesus. Jesus falava o aramaico, Jesus não falava hebraico. O que era o aramaico, irmão Gilmar? O aramaico era uma língua do povão, era uma língua da ralé, do povo mais pobre de Israel. Então, eles falavam o hebraico próprio, né, da Bíblia, e também falavam o aramaico, que era uma língua mais simples, né, que todo mundo entendia ali. Então Jesus, por estar na Galileia, que era um lugar, uma região de pescadores, de pessoas mais pobres, então Jesus falava possivelmente o aramaico, né? O aramaico na época era uma língua mais da ralé, e o hebraico mais popular, mais da Bíblia mesmo, do Pentateuco, ele era falado pelo aquele pessoal, os reis, né? Aqueles que faziam componente ali do Sinédrio, né? Paulo também provavelmente fez parte do Sinédrio, não tem nenhum vestígio bíblico, mas porém provavelmente Paulo também fez parte do Sinédrio quando ele era do partido dos fariseus. Havia 5 vertentes doutrinárias na época de Paulo. Então tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes e os nicolaítas. Nicolaítas comiam oferenda a ídolos, eram judeus praticantes, né, da lei, da Torá. A Torá é isso aqui, irmão. Ó. Isso aqui é uma Bíblia judaica que eu trouxe para os irmãos verem hoje. Né? Ela se lê assim, ó, daqui para cá. Ela não se lê como nós daqui para cá. Então, toda vez que eu vou abrir ela, eu abro ela errada. Porque eu costumei ler no português, aí sempre que eu pego uma Taná, eu leio do lado, ela lê assim, ó. Você abre a folha e vai passando daqui para lá, tá? Do lado esquerdo, do lado direito para o lado esquerdo, né?
Então aqui na primeira página, vocês vão ver aqui que tem a parte que está em hebraico e a parte que está em português para a gente entender. Como eu sei um pouquinho de hebraico, eu vou ler aqui a primeira página do primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, que diz assim, ó, no hebraico: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaret. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí do lado de cá está em português para os irmãos entenderem. Então, se você for lendo o hebraico, você vai ver que as letras fazem sentido, depois que você conhece o alfabeto hebraico, né? Que foi a primeira Bíblia a ser escrita de Abraão, Isaac e Jacó, foi a chamada Taná, para os irmãos entenderem aqui, ó. Essa Bíblia foi a primeira Bíblia do livro do Pentateuco, né? Ela veio em hebraico, totalmente em hebraico, depois ela foi traduzida para o grego, que era a língua mais falada na época de Alexandre o Grande, né? Está dando para os irmãos entender a linguística aí. Irmão Neymar, só pula a questão dos versículos aí, depois os irmãos leem em casa. Continua aí da lei de Deus para frente, né? Continua aí, por favor. É lei de Deus. Os hebraicos dominaram o Pentateuco de Torá, e para eles a Bíblia começa e termina aí, formando um só pergaminho indivisível. Já quando traduzido nos 70, apareceu dividido em 5 livros com os atuais títulos. Sempre foi traduzido para outras línguas e dialetos, a exemplo do Pentateuco samaritano, traduzido para Samaria, que ocupou o lugar das tribos do norte de Israel, bem depois das invasões da Síria e da Babilônia. Isso, para aí, marca aí. Irmãos, o que eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque teologia, geralmente você vai mergulhar na história, tá? Teologia, nós não estamos pregando, isso aqui é um estudo, então nós vamos mergulhar na história. Então vocês vão ver que o Pentateuco, que é este compêndio aqui que eu estou mostrando para os irmãos, a Bíblia hebraica, desse Pentateuco aqui de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, aqui tem os profetas também, tem Daniel, tem o Velho Testamento, todo está aqui, tá? Na Bíblia hebraica, e ela está escrita em hebraico e em português, como eu falei. Mas daqui saíram várias vertentes de Bíblia. Por exemplo, existe a Mishnah, que é também um compêndio, que não é uma Bíblia, é um livro de comentário judaico. Então, se você for estudar com um rabino, né, você vai ver que tem várias outras Bíblias lá, mas não é tirada de outra coisa, é tirado de dentro da Torá, de dentro desses livros mosaicos, né, e de dentro dos livros dos profetas. Então, eles agruparam essas coisas, né? Tem muitos costumes judeus, por exemplo, na época de Jesus você vai ver alguém falando que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, não é assim? Tem lá em Mateus, e Jesus fala assim: o que está sujo não é por fora que o homem está sujo, o homem tem que estar limpo por dentro, né? Que Jesus falou, tem que estar limpo por dentro e não por fora. O que adianta você lavar as mãos e por dentro você está sujo? Jesus falando sobre a questão do pecado, né? Das pessoas se importarem tanto com as cerimônias, né? E não se importarem em se purificar por dentro para Deus. Então, se vocês forem observar esses pergaminhos, né? Eles foram divididos ali pelos 70. O que era 70? 70 chamado Septuaginta. O que é a Septuaginta? Septuaginta era 72 judeus que na época de Ptolomeu II, rei do Egito, eles escreveram a Bíblia do grego, do hebraico, para o grego, né? Eles pegou uma cópia dessa aqui em hebraico e começou a colocar na língua do povo, do grego, porque o grego era o mais falado. Até os próprios judeus, pastor Alexandre, estavam perdendo o hebraico. Eles estavam perdendo o hebraico, eles já não conseguiam pronunciar o hebraico como eles faziam antigamente, porque o hebraico era passado de pai para filho, tá? Então o que aconteceu? Eles começaram a perder o hebraico. Quando eles começaram a perder o hebraico, eles falaram assim: vamos arrumar uma solução, vamos escrever na língua do povo, né? Para nós não perder as palavras de Deus, porque o judeu de verdade, irmão, ele amarra os mandamentos de Deus nas suas pulseiras, no seu pescoço. Tem uma caixinha na testa dele, já viu? Você puxa um judeu aí ortodoxo, você vai ver. Ele tem uma caixinha na cabeça dele que contém os 10 mandamentos dentro da caixinha aqui, ó. E ele ora com ela na cabeça fazendo assim. Então, existe a religião judaica, que é aqueles que usam o kippah,
né, que é aquele chapéuzinho do Papa na cabeça ali, que muitas pessoas, para vocês entenderem, muitas pessoas falam chapéuzinho do Papa. Então eles usam o kippah na cabeça, né? Isso aí é religião, não tem nada a ver com o Pentateuco de Moisés aqui, tá? Então isso é uma religião que eles criaram dentro do judaísmo. Então essa religião, eles usam o talit para poder orar, né? Esses dias eu até topei o irmão, ele estava com talit, ele já me olhou assim, já queria esconder o talit. Eu falei, não, fica tranquilo, irmão, tranquilo. E aí eu falei, você sabe o significado do talit ou do talit? Aí ele, não, isso aqui é para orar, né? Eu falei, tá, mas a Bíblia diz que os judeus se alongavam as suas franjas, né? Que era aquele talit, né? Colocava bem longo mesmo, para falar, nossa, aquilo é mais de oração do que os outros tudo, né? Então Jesus disse, não adianta alongar as suas franjas, né? Que era o talit, não adiantava os judeus alongar os seus mantos, se por dentro eles estavam podres, né? Então, o que Jesus vai dizer nessa região? Quando Jesus chega, ele vai purificar aquele pessoal que estava na época dele ali, né? Em Malaquias capítulo 1, os irmãos, eu vou citando textos, os irmãos leem em casa, por favor, tá? Malaquias capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 fala da purificação dos sacerdotes. O que Jesus ia fazer? Né? Alguém me perguntou como é que Jesus se chama em hebraico, é Yeshua. Né? O hebraico não tem a letra J. Né? O hebraico não tem Jeová, não tem isso aí, é Iova. Né? Não tem Jesus, não, é Jesus. Né? Então, no lugar do J, entra um Y, tá? Então, você lê como I, Yod, Yav, né? Então, o hebraico, ele não tem a letra J. Então, testemunhas de Jeová não existe. Existe testemunha de Iavé, tá? Então, até na pronúncia eles estão errados, né, pastor Alexandre? Então, se vocês forem observar, voltando aqui o texto, Jesus veio para purificar aqueles judeus da época, porque eles faziam parte daquelas vertentes doutrinárias, mas porém eles pregavam várias coisas e colocavam em cima do povo, para o povo continuar fazendo, mas eles mesmos não queriam praticar nada disso, né? Eles pagavam o dízimo de todas as suas coisas, né? Que é uma coisa judaica, e não e queria que as pessoas andassem de acordo com o que eles andavam, né? Mas porém Jesus diz, fazei o que eles fazem, não fazer o que eles fazem e ouvir o que eles falam. Porque quando um portador, um orador, ou um teólogo, ou um pastor, ou um obreiro, ou qualquer pessoa te falar sobre a palavra de Deus, ouça o que ele está dizendo. Está entendendo? Você falar dentro da palavra de Deus, que a palavra ela é viva. Agora, independente de mim, eu posso ser uma pessoa errada. Se você escutar o que eu estou falando, você se salva e eu não. Não é assim, pastor Alexandre? Então, eu estou aqui ensinando, mas o meu como vou dizer para os irmãos entender, a minha periculosidade de perder a salvação é tanto quanto a sua, tá? Então eu posso estar aqui sendo um orador e às vezes não estou tirando nada dessa prática enquanto na minha vida, tá? Então, veja bem, uma pessoa que fala para o público, ele precisa viver o que ele está pregando, né? Ele precisa viver aquilo que ele está falando. O que adianta eu pregar sobre adultério, se eu sou adúltero? É o que Jesus falou para os fariseus, né? Vocês marram fardos nos outros, querem que as pessoas seguem a lei ao pé da risca, mas vocês mesmos que são os escritores da lei, vocês não seguem, né? Então, segundo a história aqui, Ptolomeu II, que era o rei do Egito, ele mandou que 70 judeus escrevessem a língua do hebraico para o grego. Então, eles escreveram, e isso foi chamado na Bíblia. Já viu que você tem uma tradução de uma Bíblia que chama Septuaginta? Alguém tem essa tradução aqui? Chama Septuaginta. Então essa Bíblia, a mais conhecida de vocês são a João Ferreira de Almeida. Isso aí, ele era de Portugal, né? Já é mais para cá, a gente vai chegar lá. Então, quando Ptolomeu II ele mandou escrever a Bíblia do hebraico para o grego, que era a língua do povão, ele tornou-se a Bíblia muito popular na sua época. Ele foi uma pessoa enviada por Deus, porque ele se tornou uma pessoa muito popular na época, porque a Bíblia judaica, agora todo mundo tinha acesso. Por quê? Porque a Bíblia era lida apenas na sinagoga.
Isso em hebraico é chamado de Keilá, Kahal ou Malhel. Essas três palavras são sinônimas, são iguais e querem dizer sinagoga. Quando você lê na Bíblia assim, isso fariseu chegou na sinagoga, não é assim? Que o pastor Alexandre sempre lê aqui. E entrou naquela sinagoga, não é assim? Então, o que é sinagoga? Sinagoga é o que nós estamos fazendo aqui. Era uma igreja judaica que ensinava a Torá. Tá? Então, para vocês entenderem aqui, passar vergonha de nós, né, pastor Alexandre, como diz o bom português, de nós, um menino com 12 anos de idade, ele já sabe quase toda a Bíblia judaica. Com 12 anos de idade já tem formação no judaísmo, né? Então, eles, rabinos, eles pegam pessoas, pegam crianças de 8 a 12 anos, e ali ele começa a escolher. Se ele vê que o Neumar está ali, né, tem alguns que escolhem, se saindo da palavra de Deus, eu quero esse aluno para mim. Então, o que o rabino faz? Ele pega essa pessoa, põe sobre ele as leis de Deus, explica como ele lê, aí tem toda uma cerimônia que a gente chama de oblação, ou de, quando a gente faz uma, como eu vou falar para os irmãos entenderem, quando a gente faz uma cerimônia aqui na igreja, né, essa cerimônia tem um nome, que eu esqueci agora, mas eu vou falar. E quando eles reúnem aqueles jovens, ele faz uma cerimônia com eles, né? Então chama liturgia, lembrei o nome, chama liturgia. Então, o que é uma liturgia? Eu já expliquei sobre isso aqui. Uma liturgia é uma maneira de fazer culto. Por exemplo, aqui nós chegamos, nós levantamos da oração, lemos a palavra e diz, vamos abrir as oportunidades, não é assim? Isso na teologia é chamado de liturgia, o segmento do culto, né? Então, se você olhar para alguma pessoa e dizer qual é a liturgia do seu culto, você fala, faz isso, lê a Bíblia e tal, isso é chamado de liturgia. Eu gosto de ver pessoas dedicadas assim, como a irmã ali, ó, tudo que eu falo que ela está anotando. Sabe o que acontece? Significa que ela vai ler depois. Isso é muito bom, né? Você acha que o professor não fica de olho em vocês, né? Então, veja bem, irmãos, porque isso aqui dificilmente, eu já tenho quase 15 anos que eu estudo teologia, então, isso dificilmente você vai gravar tudo na sua cabeça. Mas, porém, hoje em dia nós temos a tecnologia para você poder ouvir. Se você ouvir, você vai chegar nos outros lugares e já vai ver diferença em você. Vai ver, nossa, essa pessoa realmente ele conhece de Bíblia, né? Então, no lugar assim, irmãos, até as heresias, não é assim, pastor Alexandre? Até as heresias é difícil de entrar. Por quê? Porque tem pessoas conhecedoras de Bíblia, né? Então, o pastor Alexandre, nós estávamos num lugar, aí só para descontrair aqui, aí chegou uma irmã de outra igreja, e ela falou assim, não, eu prego a Bíblia inteira, eu já estou de jejum, já tem não sei quantos dias, nem o pastor Alexandre devia ficar quieto, não. Aí ele chegou e falou assim, o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1? O primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo e o primeiro versículo. Ela falou, eu não estou lembrado agora. Né? Aí já começou por aí. E aí ele continuou, eu ia cutucar ele, e ele continuou. Então o que está falando em Jó, assim, eu falei, meu Deus, o pastor Alexandre vai continuando. Né? Aí foi indo, o marido dela até ficou com vergonha no lugar dela, né? Falou assim, não, bem, mas você lê lá em casa, porque você está esquecida mesmo. Não é assim? Então a pessoa precisa ter conhecimento de causa, né? Não é saber toda a Bíblia. Eu não sei capítulos e versículos de toda a Bíblia, mas se você começar a me contar a história do que diz lá no capítulo e versículo, eu lembro. Não lembra? Então, por quê? Porque eu ouço a Bíblia em áudio. Então eu ouço como uma história, falando, Salomão chegou para retificar o templo, eu estou escutando a história. Então eu sou um pouco ruim na leitura, não porque eu não sei ler, graças a Deus eu leio, mas porém é por causa que eu tenho problema com labirintite, e aí as letras embaraçam às vezes, né? Mas porém, sempre eu leio, né? Para poder, quando eu não entendo um texto, eu leio, né? E outra coisa que um teólogo deve fazer, ler a Bíblia no original, tá? O que nós falamos no culto passado sobre a palavra do Orvim? Aparece na Bíblia a palavra chamada Orvim, ali na Bíblia, aonde os corvos alimentam Elias, em Reis capítulo 16 ou 17, não estou lembrado agora. Então, 1 Reis capítulo 16, fala que
os corvos alimentavam o profeta dentro de uma caverna, não era assim? E ele tomava do rio, né? Do rio que estava ali, e os corvos levavam pão e carne para Elias. Espera aí, o pão já estava feito, a carne também estava cozida. Aí o que aparece lá em Corvos? A palavra Orvim. Aí você vai para o original, você fala, tem alguma coisa errada aqui. Você vai lá para o original, aí você caça a palavra Orvim. O que significava a palavra Orvim? Árabes e corvos. Então quem que você acha que alimentou Elias, agora fazendo teologia? Que você criou a vida inteira que era corvo mesmo, passarinho voando. Não é assim? Quem que vocês acham que alimentou? Quem é mais racional para nós? Porque Deus não vai trabalhar na nossa irracionalidade. Porque Ele falou, tem o culto racional. Então Deus não vai trabalhar. Deus pode, isso diminui o poder de Deus, pastor Alexandre? De jeito nenhum. Deus continua sendo Deus, Ele pode fazer até um corpo levar lá mesmo. Mas o que tudo indica que ali era árabes, porque nos textos seguintes, isso é chamado de hermenêutica e exegese. O que é hermenêutica? Hermenêutica é o texto dentro do contexto. Pode-se ler um texto e falar de outra coisa? Não, você tem que ler o texto dentro do contexto. Isso você aprende em faculdade. Em faculdade você vai fazer uma redação, você precisa trabalhar o texto dentro do contexto. Então, na teologia se chama hermenêutica, quando você trabalha o texto dentro do contexto. E depois também tem a exegese. A exegese é quando você vai a fundo no texto, ou seja, você vai procurar a ciência do texto, como nós fizemos aqui na palavra Orvim. Então nós sabemos hoje em dia, devido à teologia, devido a estudiosos, que Elias foi alimentado, possivelmente, por pessoas ismaelitas, aqueles mesmos que compraram José, lembra lá? A Bíblia está cheia deles. Aqueles mesmos que compraram José lá, eles passavam com as suas caravanas, né, e alimentavam o profeta. Por quê? Porque eles eram judeus. Eles eram, de certa forma, filhos de Abraão, porque eles eram da linhagem de Ismael. Eles eram os ismaelitas. Então, o que eles faziam? Eles eram irmãos, meio irmãos dos judeus. Porque lembra do filho da escrava, de Agar? E o filho de Sara? Não teve Ismael? Ismael se tornou um grande povo, né? Até hoje eles brigam lá por causa disso, né? É os árabes. Os árabes, você vê lá o Hamas. O Hamas, vocês acreditam que tem na Bíblia? Tem Hamas, o nome Hamas na Bíblia. E todo nome na Bíblia que está escrito Hamas está ligado à violência, está ligado a mau caráter, está ligado à pessoa violenta. Para vocês entenderem que a Bíblia ela é muito mais atual do que as pessoas pensam. O nome Hamas tem na Bíblia, tá? Quando Deus, a palavra hebraica, quando Deus veio ali no Gênesis, ali no capítulo 6, quando ele veio, viu que os homens estavam mal, cheio de violência. Quando fala cheio de violência, a palavra hebraica que aparece lá é Hamas. Está entendendo? Então tudo que esse Hamas que estão lá hoje oprimindo o povo de Israel, a Bíblia já falou sobre eles, que seriam povos violentos. Mas a Bíblia não fala assim, eles vão ser povo violento. Não, a Bíblia, ela te dá, Deus é um ser tão poderoso e brinca tanto com a nossa inteligência, porque Ele deixa as pontas para nós pegar. Você tem que pesquisar, Deus detesta preguiçoso. O que ele diz lá em Provérbios 6,6? Vai ter com a formiga o preguiçoso, né? 22,6, melhor dizendo, né? Então o que acontece? Deus detesta a pessoa preguiçosa. Vai estudar, vai colocar a cara dentro da Bíblia. Eu freiei aqui muitos pregadores dizendo, não precisa estudar. Opa, para com isso. Para com isso, precisa estudar sim. Como que eu vou impor uma doutrina numa igreja se eu não sei? Cada igreja, né, pastor Alexandre, tem um estatuto. E o estatuto da igreja está dizendo, eu faço isso, faço aquilo, concordo com isso, concordo com aquilo, tá? E ativado em cartório. E aí? E eu chegar aqui e começar a quebrar os estatutos, as doutrinas do lugar? Não. Está entendendo? Então, desde que essas doutrinas sejam baseadas na palavra de Deus, você precisa sim ter um curso de teologia básico, um curso médio, um bacharelado. Para quê? Para você entender o que você está pregando. Aqui é mais tranquilo, evangelista, mas tem igreja que a gente for chamar para pregar, eles colocam o estatuto tudinho. Se a gente aceitar, você prega, senão, você não prega. Eles colocam os estatutos, né? Eles colocam tudinho.
Ah, tá. E para você, eles determina algo ali para você. Por exemplo, na Assembleia de Deus, mas esses aí são estatutos de igreja, né? Não tem assim, às vezes tem alguns até fora da Bíblia, né? Então, por exemplo, na Assembleia de Deus, não aceita pessoa com barba, como eu estou aqui, e nem quando eu fui pregar uma vez, eu estava com a manga aqui, ó. O irmão foi lá e desenrolou minhas mangas. Ele mesmo, o pastor, o presidente, ele mesmo pegou minhas mangas e desceu assim, mandou para mim abotoar. Falou, abotou, porque aqui nós temos um estatuto, né, de pregar com as mangas compridas. Até hoje eu tenho esse sucesso. Não sei se os irmãos perceberam. Gravata também, né, engravatado. Tem uns lugares que é bem rígido com essas coisas. Mas, porém, são coisas que não, né, é como Jesus disse, estão bonitos por fora, mas às vezes por dentro está podre, né? Então, são coisas, são estatutos de igreja. E você não vai bater de frente com isso, porque é um estatuto daquela casa. Então, se aquela casa não for favorável para você, você gosta de uma barba, gosta de uma manga curta, né? Então procure outro tipo de denominação, né? Que hoje está cheio delas aí, né? Desde que sirva a Deus de verdade, né? Porque tem umas aí também que, né, melhor você estar no mundo, que está nesse tipo de igreja. Então, continua a leitura aí, irmão Neumar. Moisés pode ter começado a escrever o Pentateuco no Egito e terminado no deserto do Sinai. Do século XV ao século XVI a.C., Deus revelou diretamente a ele o segredo da criação e a história da civilização. Até então, ou por ordem de Deus, pode ter recolhido fragmentos da história que veio repassando nos baús de Sem, Abraão e outros. As palavras originais eram em hebraico, depois foram traduzidas para a Grécia, Roma e Samaria. Hoje, geralmente, ocorrem várias divergências de tradução. A Grécia a traduziu em 270 anos antes de Cristo, obtendo o nome de Septuaginta, especialmente para os judeus que residiam em Alexandria e falavam com mais frequência o grego. Isso, vamos parar para isso aí. Os irmãos observaram aqui que a Bíblia, de certa forma, do desdobrar depois da morte de Jesus, antes um pouquinho ali no Sinai, no século XV, no século XIV, né? Deus revelou a Enoque, revelou a Abraão, a Noé, todos os seus planos, né? Então isso era passado de quem? De pai para filho. Como Moisés ficou sabendo dessas histórias para poder escrever? Isso era passado, contado de boca em boca. Era contado de pai para filho. Sabe por quê? Porque um judeu, ele não chega, pastor Alexandre, sentado numa mesa para comer, ele não chega aqui com seus filhos, ele não vai falar sobre a galinha pintadinha, ele não vai falar sobre isso, ele vai falar sobre Bíblia. Nossa, o nosso antepassado Abraão, ele fez isso, isso e aquilo outro. Ai, você não sabe, mas Moisés, falando para a criança, né, em redor da mesa, vai contar as histórias dos seus antepassados. Está entendendo como é que a Bíblia foi formada? Então o que acontece? Quando eles vão contando de boca em boca, né, passando de geração em geração, chegou em Moisés. E por um aprove de Deus, Moisés era um cara que sabia escrever muito bem. Aí Deus falou assim, agora sim, agora nós vamos colocar na escrita, né? Então o que passou com Abraão, Isaac e Jacó, Moisés descreveu tudo, porque ele sabia das histórias que eram contadas pelos seus antepassados ali, né? Para Arão, né? Para Miriam, sua irmã, né? Que provavelmente ajudou Moisés a escrever tudo isso. Então ele vai, de certa forma, escrever o primeiro capítulo, né? De Gênesis, sobre a criação do mundo. Eu estava assistindo um documentário essa semana. Eles estavam falando assim que Moisés descobriu coisa no princípio do mundo, como eu li para os irmãos aqui, até na língua original, que ele descobriu coisa no princípio do mundo, dos gases que criou o universo, né, da Terra, porque no princípio, eu vou entrar um pouquinho aqui para ficar mais profundo, o Taná vai dizer assim, Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaret, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Haaret é terra, Hashamai é céu. Então, mas continua dizendo, mas esse Bereshit bara, eu quero parar aqui no bara, porque o verbo bara no hebraico é criado invisível.
O mundo, como vocês aprendem na escola, que foi um Big Bang. Não. O mundo foi criado do invisível para o visível. Deus não tinha matéria. Ele trouxe a existência e a matéria para poder começar a formar as coisas. Quando Deus traz em existência a matéria, que é a parte física, o que é o verbo bará? O verbo bará é criar do invisível, criar do que nada existe. Está aqui e de repente aparece. Tá? Então no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele cria os céus e a terra, ele começa a pegar a terra e começa a dar forma à sua criação. Na terra ele cria os animais, o homem, né? As plantas, né? Tudo ali. Então a Bíblia fala assim que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós vemos aqui, nós vamos chegar ainda na evidência do Espírito Santo, e o Espírito Santo também ele tem uma proporção sobre a criação. Então Jesus é criador, Deus é criador e o Espírito Santo também é criador. São três divergentes um do outro. São três pessoas diferentes, né? São três pessoas, falando pessoas para vocês entenderem. São três seres diferentes, mas porém que é um só. Tá? Como se explica isso, Gilmar? Eu sou o Gilmar. Dentro de mim tem um corpo, uma alma, né? E um espírito. Então sou três: corpo, alma e espírito. Então, para você entender, o corpo é a parte da matéria e o espírito é a parte que liga a Deus. E o que é a alma? A alma é emoções, lembranças e sentimentos. Não é assim? A alma ela é a energia do corpo. É tipo essa lâmpada, não tem a carcaça por fora? Por dentro não tem uma luz, uma energia que mantém ela acesa? A alma é a energia do corpo. Tá? Quando a sua alma, você cai em sono profundo, que você desliga a sua alma aqui nesse mundo físico, praticamente você morre. Os seus batimentos cardíacos caem de 100 e tanto, 80 e tanto, 90 e tantos para 60, 55. E você fica só palpitando de noite quando você dorme. Então todo dia você morre e ressuscita. Quando você dorme, você experimenta o que é a morte. O apóstolo Paulo diz assim, que a morte o sono é uma 10ª parte da morte. Todo dia você lembra de alguma coisa quando você dorme? Quando você dorme, você sabe as horas? Você perde a noção do tempo. Você entrou num estado parecido com o da morte. Aqueles que morreram em Cristo vão dormir. E depois, 3.000 anos, 4.000 anos, depois, se Cristo não voltar, Ele vai ressuscitar você. Você vai achar que morreu aquela hora, né? Quando a gente acorda, a gente até assusta também. De pensar, cara, quem deve dormir tarde, quantas horas? Sim. Aí quando você também dorme, que você entra num estado parecido com o da morte, você assusta. Nossa, eu estou atrasado para fazer isso aqui. Não passou nem um minuto no relógio, você acha que está atrasado. Não é assim? Então você experimentou um pouquinho o que é o estado parecido com o da morte. Já viu uma pessoa dirigindo? Quando ele dirige, ele abaixa a cabeça assim, ele vai até bater o caminhão e dá quando ele abre o olho. Ele experimentou uma 10ª parte da morte. A morte, para quem serve a Deus, é dormir, é descansar. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrarei descanso para o quê? Para vossas almas. O que é descansar? Para nós aqui, dormir. Sua alma vai estar no paraíso de Deus, descansando até o dia do juízo. Agora, as pessoas que morreram sem Cristo, elas vão estar num lugar de tormento, chamado na teologia de Gehenna, Hades, inferno, como você preferir. Eles vão estar num lugar de tormento, que é um espírito que aprisiona espíritos. Então essas pessoas vão estar tão atormentadas, que quando ela passar, como eu estava falando para o irmão Pablo, nós estávamos subindo esses dias, que quando ela achar que ela passou uma dor muito grande, vem outra pior ainda. Parece que a pessoa queima de dentro para fora. E o combustível desse fogo é você, é a sua alma. Então, se as pessoas forem ver o que é o inferno, nós joelhávamos aqui e falávamos: vai lá comprar um armitex para nós, não vamos sair daqui não, fica orando aqui. Se as pessoas, Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. As pessoas já não irem para lá, mas as pessoas são teimosas. As pessoas não querem Deus. As pessoas querem se afastar de Deus. Puxa para o lado da carne e se afasta de Deus cada dia mais. Já pensou, se eu morrer agora, o que eu tenho preparado?
Se meus dias tivessem sido contados, eu só solto esse microfone aqui e caio de costa. O que eu preparei? O que eu fiz? Né? Aqui em cima da minha cabeça tem um código aqui, um número, né? E se ele estiver fazendo assim, ó, 10, 9, 8, e eu não estou sabendo? Não é assim, pastor Alexandre? Então, Paulo diz, o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro. Né? Então, o que acontece? O cristão ele tem que estar sempre preparado. Tem pessoa que fala, nossa, eu não posso deixar meu carro, minha casa, eu não posso deixar minha família, mas não vai adiantar nada você pedir por isso, porque você vai morrer do mesmo jeito. O pastor falou que ele chamou uma irmã, ela deu um infarto fulminante, e aí ele chamou ela para vir na igreja. Ela falou, dá certo, nós vamos lá qualquer dia. E não deu prazo para ela, né? Aí quando o marido dela colocou ela na cama, ela começou a sentir a dor no peito, o marido colocou ela na cama, aí foi buscar água para ela, que ele voltou, ela só escutou o grito dela dentro do quarto, e aí ele chegou, ela estava tentando ajoelhar na cama, certo? Para falar com Deus, porque era pessoa afastada do caminho de Deus. Está entendendo? Então, nós não perdemos tempo de estar aqui, nós ganhamos tempo. Ganhamos tempo de estar aqui. Por quê? Porque quando a gente fala assim, eu estou aqui perdendo meu tempo, não, você está ganhando o seu tempo, porque você vai viver eternamente. Sabe o que é viver eternamente? 1 milhão de anos se passou e você não morreu. 2 milhões, 5 milhões. Você fala, rapaz, é bom demais, estou vivendo até hoje. E vai vivendo, vivendo e vivendo e vivendo, e nunca, nem uma ruguinha aparece. Pode falar, pastor. Tem pessoas que entendem que isso aqui, a palavra, ela nos brinda para não entrar heresia, para não entrar as imundícias do mundo. Eu estava no posto lá, eu estava, não sei o que, isso e aquilo. Aí eu esperei ela acabar de falar, que ela acabou, eu falei, me prova na Bíblia. Aí envermelhou na hora. Aí não tem como. Não, me prova na Bíblia. Ficou todo sem graça. Sim, não tem. Hoje em dia, irmãos, hoje em dia está até fácil. Antigamente, você tinha até um debatezinho de Bíblia com alguém, mas o povo hoje está tão fraco de Bíblia que não adianta nem se falar nada, né? Você tem que deixar para lá. Porque essas pessoas, na verdade, quando eles só falam, esses dias, eu estava vendo o pastor Alexandre tocou no assunto aí, eu estava vendo uns irmãos que eles estavam, de certa forma, idolatrando o irmão que veio aí, né? E aí falou, irmão, você vai lá no Marco Feliciano? Eu falei, não, irmão, mas é o Marco Feliciano. Eu falei, e aí? Né? O que tem a ver com isso? Não, mas o Marco Feliciano está aqui no Monte Carmelo, você não vai lá não? Eu falei, irmão, o Marco Feliciano eu já via muitas vezes na Assembleia de Deus. Às vezes, sentei até do lado dele uma vez, então eu não esquento com isso, né? Todo mundo cumprimentou, eu cumprimentei ele normal, ele ficou me olhando para ver se eu ia dar um abraço, uma foto, eu não. Está entendendo? Não é que eu sou ranzinza, mas eu quero tirar uma foto, tudo bem. Mas eu não penso dessa forma. Eu acredito que pastores não são estrelas. Eu acredito que Deus separou aquelas pessoas para poder orientar pessoas, né? Como eu estou fazendo aqui, orientando os irmãos na palavra de Deus. O que eu sou diferente do Marco Feliciano? Nenhuma diferença. Ele não morre como eu, mas pessoas querem endeusar seres humanos. Esse é o problema. Então, existe um escrito em Deuteronômio, nós estamos falando do Pentateuco, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz assim, em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Echad é um, Echad significa um. Então, o Senhor nosso Deus é apenas um. Um judeu, você não vai ver, você já viu aí numa sinagoga um judeu adorando outro judeu maior do que ele? Não, lá eles se tratam iguais. O que par significa Deus está acima de nós, somente Deus. Por isso que Hitler chegou e matou 6 milhões de judeus, porque ele falou assim, curvem e se adorem, me adorem. O judeu disse, opa, nós já temos que nós adoramos. Esse aí chama Deus poderoso, o Adonai. Esse aí nós não curvamos diante de homens não. Vocês vão morrer. Tranquilo. Como estrupou as suas mulheres, mataram os seus filhos na sua frente, mas 6 milhões de judeus foram mortos, tratados como porcos, jogados de retiro, de acampamento, né? Chicoteado,
fez de tudo que ele queria. Ele cruzava até a raça de pessoas. Se você estuda sobre o Holocausto de Hitler, que você vai ver o alemão que pegou os judeus para matar, mas eles não se dobraram a Hitler. Eles têm um Deus. E aquele povo se orgulha de ter um Deus e não trai esse Deus. Ele pode morrer, pode pagar com a vida, mas eles não traem a Deus, tá? Então, irmãos, continua aí, Valdemar. Outros poliglotas gregos, a partir do segundo século, também apresentaram suas traduções: Aquino, Teodócio e Simaco. O Pentateuco, em conjunto com os demais livros bíblicos, percorreu o mundo. A versão africana circulava no norte da África de 150 anos a 200 anos depois de Cristo. Nessa versão pesquisaram Tertuliano, Cipriano e Agostinho. Foi revisada e chegou à Itália, procedida por Jerônimo. A Síria, por meio dos judeus cristãos, efetuou tradução também do Velho Testamento no primeiro século e no Novo Testamento no segundo século. Até para os judeus deportados para a Babilônia no ano 604 a.C., que retornaram a Israel, tiveram o privilégio da versão Caldace. Chegou à Etiópia no século VI, para os árabes no século VIII, para século XIII, para a Bulgária e Morávia no século IX. Inglaterra em 1382, após a impressão divulgada de João Ferreira de Almeida para o português em 1753, desde a primeira versão brasileira. Isso, tá bom. Essa primeira versão brasileira aqui, né, foi pelo Matos Soares e o missionário William Corey. Veja bem, irmãos, aqui vai falar que a Bíblia, né, do Pentateuco, ela veio depois para o ensino grego, né, e depois ela continuou passando pela Síria, né, e estava Tertuliano, Cipriano, Agostinho, né, que era já, esses são padres, tá? São padres que já começaram a colocar a Bíblia dentro da sua indução católica, tá? Então, a Bíblia, para vir para nós, ela passou pelo catolicismo. É por isso que você vai ver muito crente fazendo prática católica. Já observou? Tem muitos crentes que largam a Bíblia aberta no Salmo 91, que ela está até amarela. O resto não lê não. Aí, ou senão coloca no painel do carro assim, né? Isso aqui é um salmo de proteção. Isso é catolicismo puro, tá? Outras coisas que eu vejo crente fazer. Teve pessoas mais antigas que se pegar, batia na boca. Isso é catolicismo, tá? Outras práticas que nós fazemos dentro da igreja, né? Eu já vi gente fazer obra do espiritismo dentro de igreja, mas as pessoas não entendiam e achavam que era o poder de Deus, e a pessoa estava trabalhando na linha branca do espiritismo, tá? Então é preciso entender o que se prega, como se prega, o que se diz e se tem pauta dentro da palavra de Deus. Pode dizer, irmão Bruno. Quando eles chegam na igreja e fazem o sinal da cruz, isso também não é? Geralmente quando chega na igreja, os católicos fazem o sinal da cruz. Mas vocês observaram aqui, eu vou até fazer aqui, que esse sinal da cruz, tem muitas pessoas que é inocente disso daí. Mas o padre começa fazendo assim, não é? Fazendo assim, depois assim, 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 não é assim? Então, assim, 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 não é? Faz aí, irmã, você que era católico, como é que faz? Isso. Mas você observou uma coisa? Essa cruz está de cabeça para baixo. A parte maior está para cima. Depois aqui, aqui e aqui. É um crucifixo de cabeça para baixo. É uma maneira de certa forma, escandalizar. Tá? Esse é um crucifixo de cabeça para baixo. Se ele começasse de baixo, assim, 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 para cima, estava certo. Mas ele começa daqui para baixo. E ele ainda faz assim no povo, não é? É uma cruz de cabeça para baixo. Mas as pessoas não prestam atenção na mão deles. Por quê? No que ele faz. E você já observou que ele faz assim? Com 2 dedos? Vai estudar o que é os 2 dedos para vocês entenderem. Então, tudo que existe, todo sinal, existe uma linguagem por trás que a pessoa quer falar. Todo sinal, tá? Então,
se você for estudar sobre essas coisas, sobre o que o catolicismo se tornou hoje em dia, antigamente tinha católico, hoje em dia não tem. Hoje em dia só tem coisa ligada ao ocultismo. Tá? Só coisa ligada ao ocultismo. Eles também acham, de certa forma, o Papa, lá eu já observei muito, eles acham que os negros até Joseph Smith, também que fundou os Testemunhos de Jeová, os Mormons, né? Ele acha também que os negros são pessoas amaldiçoadas por Deus. Aí ele chega nas pessoas de cor, né? Os padres não pegam na mão das pessoas de cor, puxa no YouTube, vocês vão ver. Primeiro, eles não pegam. E esse Papa que ele teve um moreno lá que nem beijou. Não beijou a mão dele. Pega o microfone, deixa eu perto de vocês aí, só para sair da live aqui. Então eles não pegam na mão e não cumprimentam. E quando eles vão beijar, ele tira a mão para ele não beijar, né? Então, e tem outra religião chamada de Mormons, que os irmãos devem conhecer aí, que ela prega também que as pessoas são da linhagem, lá do começo da Bíblia, da linhagem, se eu não me engano, de Cão, né? Que foi o que gerou os povos africanos ali. Então eles falam que eles são amaldiçoados, né? Porque Noé amaldiçoou Cão, né? Então que seja amaldiçoado Cã, né? Não foi assim que Moisés falou quando ele viu ele, Noé, quando ele viu ele nu. Então eles acham que ele, por causa dessa fala, os pertencentes a Cã, que são os africanos, são amaldiçoados, né? Então, para você entender como a formalidade do intelecto das pessoas hoje em dia está terrível. Não vou nem falar sobre bebê reborn, porque se eu for falar sobre isso aqui vai tomar muito tempo, né? Mas qual é a mentalidade de uma pessoa levar um bebê reborn no hospital e passar na fila de pessoas doentes para poder acudir uma boneca que está com febre? Só para você ver o tamanho do intelecto que nós estamos lidando hoje em dia. Uso o microfone. Eu penso que é final dos tempos, né? Só pode. É final dos tempos. O ser humano, ele perdeu a noção completamente das coisas. Então, eles estão dando importância às coisas que não existem e deixando de dar importância às que existem. Quantos drogados essas pessoas já alimentaram na rua aí? Que estão precisando de nós, que estão precisando de uma palavra amiga, de uma pessoa que senta com a Bíblia do lado dele para poder falar as verdades de Deus para ele. Agora, se for um bebê reborn, aí é outra coisa, né? Já vai pegar e levar. Então, para vocês verem que o ser humano ele chegou numa depravação tão grande de entendimento, que hoje em dia não dá nem para a gente conciliar isso daí. Mas se você for observar as escolas, esses dias, minha menina chegou lá e falou: pai, quem é a Lilith? Eu já saquei na hora, falei, Lilith, a primeira mulher de Adão? É isso, minha professora falou que é isso mesmo. Pois é, a primeira mulher de Adão, né? Porque a Lilith, ela é citada no livro de Jó, tá? Mas era um livro poético, tem que entender que ele estava fazendo uma poesia, né? Então, e lá não fala que ela é a primeira mulher de Adão, não, lá fala só Lilith, né? Então, o que acontece? Criaram uma história que Lilith é a primeira mulher de Adão. E ela se transformou na serpente e fez essa depravação tudo aí. Está entendendo? Que existiu o pecado. Cortando assim o assunto da Bíblia. Então, Lilith não tem nada a ver com Adão. Não é porque ela é citada na Bíblia que ela tem alguma coisa a ver com Adão. Tem várias passagens da Bíblia que ele cita até mesmo no livro de Enoque. O livro de Enoque, se você for ler o livro de Enoque, meu Deus do céu, tanta teoria errada. Tem 10 céus, tem compartimento dos céus, tem anjo Miguel, Eliel, Misael, não sei o que, vai inventar tanto nome de anjo, né? Outra coisa também que eu queria mostrar para os irmãos no original é a diferença. Nós estamos falando do Pentateuco, então eu estou mostrando as diferenças. No livro de Daniel está falando sobre o príncipe da Pérsia, né? Que era um demônio lá, simbolizando o demônio, que freou ali para o anjo que vinha trazer a bênção para Daniel. Aqui no Taná original, ele aparece aqui como Micael e não como Miguel. Então, na língua original, olha para vocês verem tanto que é bom você estudar o original. Aparece Micael e não Miguel. Miguel foi inventado por quem? Por que a nossa Bíblia passou pelo catolicismo? Miguel foi inventado pela Igreja Católica. Porque São
Miguel Arcanjo. Não é assim que eles falam lá? Não é assim? Não tem um santo lá? Quem é católico aqui vai dizer. Não tem um santo lá chamado São Miguel Arcanjo? Né? Então o que significa Miguel? Como eles dão nome, eles endeusam tudo, né? Miguel significa Deus protetor. Todo El na Bíblia, Miguel, Rafael, Uriel, El significa Deus, tá? Então, Miguel simboliza Deus protetor, falando que o anjo é um Deus. E quando o anjo foi adorar, que João foi adorar o anjo, o que o anjo falou para ele, pastor Alexandre? Não me adore, adore a Deus. Falei eu na hora, não me adore, adore a Deus, tá? Porque o judeu tinha o costume de adorar anjos. Se você for ver, eles batizavam para anjos e tal, para pessoas mortas. Então, o catolicismo romano ele vem toda de dentro de algumas partes esotéricas do judaísmo. Então, para vocês entenderem, e o que significa Micael, que fala aqui no Taná, que é a Bíblia hebraica original. Ela vai dizer, Micael significa quem é como Deus. Você vai entender porque que o anjo Miguel foi criado. Quando o diabo se rebela contra Deus, não tinha um anjo no céu que podia tirar o diabo de lá. Tinha, pastor Alexandre? Não tinha. E Deus ia sujar as mãos? Aí Deus foi e falou assim, Miguel, ou Micael, melhor dizendo, né? E Miguel apareceu na hora. Porque Deus, ele falar, aparece. Tá? Ele cria do invisível. Então, quando ele disse Micael, ou seja, quem é como eu? Aparece Miguel. E por que o nome de Micael e Miguel na nossa língua, né, como no catolicismo romano que eles gostam de falar, por que Micael é uma pergunta, quem é como Deus? Porque toda vez que Micael derrota o diabo, ele está perguntando para ele, quem é como Deus? Você? Você não é como Deus. Tá? Então por isso que o nome dele é uma pergunta, quem é como Deus? Tá? Os pregadores agora aí vai escrever tudo, ó, com glória. Então, para resumir aqui, irmãos, essa primeira passagem, vocês estão vendo aqui que a Bíblia foi escrita pelos séculos, pelos judeus deportados da Babilônia no ano 604, né, e retornaram a Israel e teve o privilégio da versão caldaica. Né? O que é caldaica? Caldaica é o aramaico que nós falamos aí, tá? A língua caldaica, né, ali dos caldeus ali, né, é a língua aramaica, que era uma língua usada, os romanos usavam a língua latina, né, que é o latim, que a igreja romana, né, usa até hoje, em nome de Padre, de Madre, de Espírito Santo, amém, né? Então, a igreja romana usa até hoje, a igreja católica, que é o latim romano, né? Então, tinha também o hebraico, que era dos judeus, e tinha a língua grega, que o Novo Testamento da nossa Bíblia foi escrito totalmente em grego. Então, a língua foi passando. Então, também tinha os árabes ali que levaram para a Bulgária, né? Levaram também para a Inglaterra. Quando chega na Inglaterra, a palavra de Deus, na Inglaterra começa a formalizar para o lado da Europa e para o lado dos Estados Unidos e começa a entrar na América Latina, que é já a nossa região. Então, se você for perceber aí, veio um homem chamado São Jerônimo, né, que procedeu ela para a Itália, né, levou ela para a Itália. E aqui também apareceu um muito conhecido, que quase todo mundo conhece, que saiu do catolicismo e traduziu a Bíblia para o alemão, na reforma de 1500, chamado Martinho Lutero. Isso aí vocês conhecem, né? Martinho Lutero, em 1532, para ser exato, ele começou uma revolução contra a igreja romana. Ele era um padre que fazia parte da igreja romana, então ele começa somente a igreja romana que lia a Bíblia. Então o que o Martinho Lutero faz? Ele pega a Bíblia e começa a escrever no alemão. Como ele era um padre credenciado e sabia escrever o latim, ele começou a escrever para o alemão, que ele era alemão. Então, quando ele escreve no alemão, aí a Europa toma conta da Bíblia. E todo mundo tem um exemplar em casa. Todo mundo conseguia ler. Antes era só o padre que lia.
E o padre dizia para você o que estava certo e o que estava errado. Ai, padre, eu pequei. Pega o seu, como é que chama aquele negócio? O seu crucifixo. Rosário. Conta 10 bolinhas e reza 10 Ave Maria. Né? Não era assim que ele falava? Ai, padre, me perdoa que eu pequei. Beija minha mão, minha filha, você está perdoado, não é assim? E aí a pessoa beijava a mão dele e ele contava, a penitência era 10 Ave Maria, e assim ele criava o seu catolicismo em cima daquela pessoa. Então, uma vez eles falaram que iam vender terreno no céu. Aí Martinho Lutero ficou, na boa versão, possuído. E falou, não, isso aí não é possível. E as pessoas ricas, da época, começaram a pagar para ter um terreno no céu. E a igreja só lucrando. Está vendo onde vem essa questão de lucro? Não é das igrejas evangélicas, veio lá de trás. Então, quando eles começaram a lucrar muito, Martinho Lutero falou, opa, não, isso aí está errado. Não existe terreno no céu, ninguém vende terreno no céu. Então, ele discordou de 95 teses da igreja católica. 95 teses. Então, quando ele discorda das 95 teses, ele começa a escrever a Bíblia no alemão, tirando o compêndio ali de dentro da igreja romana. Então, quando ele escreve, em 1532, na reforma de 1500, se você puxar na internet você vai ver o que eu estou falando, quando ele discorda, aí ele começou a trabalhar junto com Agostinho, que também era uma pessoa que gostava muito do que Martinho Lutero falava. Então ele trabalhou também com São Jerônimo, né? Que era também uma pessoa que gostava muito do que falou. E ali começou a teologia. A teologia começa ali. Porque Martinho Lutero discordou das 95 teses da Igreja Católica, e Martinho Lutero ainda continuava meio crente e meio católico, depois da Reforma Protestante. Ele ficou meio a meio. E aí, o que acontece? Jerônimo, que era um judeu, né, começou a discordar das teses dele também. Porque se você for puxar Martinho Lutero, ele não usava aquele negócio de padre aqui, aquele negocinho branco aqui no pescoço, né? Então ele era totalmente um padre ainda. Ele discordou só de 95 teses da Igreja Católica, mas porém ele ainda era um padre e acreditava como um padre. Então, quando Jerônimo, né, que era um dos pais da igreja, ele começou a trazer o cristianismo na sua essência. Então, quando ele traz o cristianismo, ele discorda também de Martinho Lutero, né? Eu não lembro mais do que eles discordaram, eu até gravei para trazer para os irmãos e esqueci, né? E aí, de repente, começa a escrever a Bíblia aqui para o lado da Europa. Então, vocês vão conhecer um que é chamado João Ferreira de Almeida. Isso aí vocês conhecem, né? João Ferreira de Almeida era proveniente também do catolicismo, né? Filho de católicos. E ele foi o primeiro a escrever a Bíblia em português, né? Na sua língua de Portugal, né? E depois Matos Soares, em 1933, que trouxe a Bíblia, e o missionário também, William Corey, né? Em 1830 traduziu a Bíblia para mais de 30 idiomas, né? Em todos os habitantes da terça parte da terra e do globo terrestre, tá vendo? Então foi assim que a palavra de Deus chegou até nós. Começou lá na Torá, e de repente ela foi traduzindo e chegou até as nossas mãos. Para hoje, você chegar e largar a sua Bíblia lá, fechada, né, em cima do estante. Olha como é que ela fica bonita em cima do estante. Não é assim? Nós temos que ler, irmãos, abrir, porque demorou muito tempo para ela chegar até nós. Então essa Bíblia que é aberta, ela é a boca de Deus falando. Eu duvido que você lê a Bíblia e você não se sente motivado em fazer o que é bom. Se é o conhecimento que você tem sobre essa Escritura não te tornar uma pessoa melhor, não é a Bíblia que você está lendo. Entendeu? Continua lendo aí, irmão. Gênesis aí. Gênesis significa geração, sucessão da vida e das coisas. Em hebraico chama-se Bereshit, significando o começo. Os 70 denominaram em grego de Gênesis. E em Gênesis se encontra toda a doutrina de Deus, homem, pecado e da salvação. E é dividida em origem do mundo e do ser humano. E os patriarcas da criação ao dilúvio foram 1656 anos,
e de Noé a Abraão foram a torno de 2.630 anos. Assim, de 4.430 a 1.800 a.C. Também ficou em evidência a primeira Babilônia em 2.200 anos. E a Suméria de 4.200 anos após o dilúvio. Egito, até aqui. Irmão, o Bereshit que eu falei para os irmãos aqui significa no princípio. Essa matéria que nós estamos falando aqui não vai dar bem acabada tudo hoje, viu? Vai ficar uma segunda parte aí para depois. Então, esse Bereshit é o primeiro livro da Bíblia, chamado livro do Gênesis, que em hebraico significa Bereshit. Esse CH em hebraico é Shit, Bereshit. Lembra lá? Bereshit, Bara, Elohim. Não é que eu li no começo? O Pablo que gosta de falar isso, né, Pablo? O Pablo treinou isso daí, irmão, essa parte em hebraico, toda vez que ele me vê, Bereshit, Bara, Elohim, eu obedeço, né? Então, o Bereshit significa no princípio, o começo, né? Então, o livro de Gênesis, o nome hebraico é Bereshit, ou o começo de tudo, né? Se você for observar, o próprio livro vai dizer Gênesis, vem de genética, né? Vem da da criação, daquilo que foi criado, né? Daquilo que foi feito, daquilo que houve a sua genética. O ser humano, de certa forma, no princípio, quando Deus fez o homem, Ele tornou o homem alma vivente, soprando dentro dele o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, né, é o mesmo que Rua Kadosh. Rua Kadosh significa espírito. Kadosh é o quê? Kadosh, vocês sabem, tem a banda Kadosh que veio cantar aqui, vocês não sabem? Kadosh é santo, né? Espírito Santo. Ruah Kadosh. Então, esse Ruah Kadosh, esse Ruah tem a ver com fôlego, respiração, ar, né? Então, por isso, pastor Alexandre, deixa aí para os pregadores. É por isso que em Atos 2 veio primeiro um som de o quê? De um vento. Era só o som, viu? Não era um vento soprando, não. Era só o som. O barulho de um som impetuoso. Porque o Espírito Santo, quando ele chega, ele traz um som parecido com um vento. Eu já senti isso no monte. As árvores começou a balançar assim, um som de um vento. Dentro do monte assim, eu falei, ele está aqui. E nós começou a andar, e foi benção, né? Aí tinha um irmão que tinha levado um bichinho, não sei se vocês lembram, um bichinho antigamente eletrônico, que você dava comida para ele. E ele falou, meu bichinho vai morrer. E começou a dar comida para ele dentro do monte. Irmão, de repente o Espírito Santo passou e começou uma tribulação nesse monte. Galho quebrando no meio da escuridão. E eu falei, meu Deus, enquanto ele não pôs esse bichinho dentro da pedra e quebrou ele, nós não ficou sossegado, né? Porque o inimigo, ele trabalha nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, tá? Então, muitas pessoas vão dizer que ele tem nevadinho da nossa época, que ele tem sapatinho de algodão, não é? Ele entra devagarzinho e faz uma destruição, não é assim? Então, enquanto o irmão não quebrou esse bichinho, né, patifou ele lá no chão, não parou de gemer e quebrar galho lá dentro do monte. E o Espírito Santo, foi embora, porque tinha pessoas ali que não estavam compromissadas com as coisas de Deus, né? Então, o Espírito Santo tem a ver, uma hora eu vou trazer um tema sobre isso. O Espírito Santo tem a ver com sopro. Então você tem o Espírito Santo dentro de você, uma partícula do Espírito Santo. Se a partícula do Espírito Santo sair de dentro de você, que é seu fôlego de vida, o que você fica? Somente o boneco de barro. Porque quando Deus fez assim, soprou dentro de você, você veio. Toda vez que você respira, você está exaltando o Espírito Santo. Você está exaltando o poder de Deus, tá? Porque o nosso espírito está conectado com o Espírito Santo, né? Então, quando há, de certa forma, uma evidência clara do Espírito Santo, tem uma pessoa que perguntou para mim assim, mas você tem o Espírito Santo? Eu falei, demais. Cadê ele? Eu fiz, está aqui. Só respirar, o Espírito Santo está em mim. Não é assim? Então, o que a Bíblia fala? Que o corpo volte ao pó e o espírito
que é o fôlego, volta para quem? Pois é, mas e o do ímpio, que é cheio de pecado? Não tem nada a ver. Ele volta para Deus, que é uma parte santa que Deus deu para a nação. Quando ele soprou na narina do homem, ele se tornou alma vivente. Não é assim? Então essa parte pertence a Deus. Então eu já vi pessoas morrerem e quando às vezes tem a barriga um pouco avantajada, assim como a minha, de repente só faz assim, ó, e fica sequinha a barriga, murcha para dentro, entra bem para dentro mesmo, sempre a pessoa fica pálida, na cor da morte, né? Então é a hora que o espírito sai de dentro da pessoa e sobe de volta para Deus, né? Então eu estou bem cheio do espírito, né, pastor Alexandre? Eu estou bem avantajado com a minha barriguinha. Então, irmãos, seguindo aí, pode ler, Vasco, do Bereshit, agora do começo, do pecado, da salvação. É o êxodo, pode ser o êxodo. Êxodo significa saída no grego, ou imigração. Faraó Ramsés II oprimiu os hebreus temendo o aumento populacional, findando uma dispensação patriarcal e começando a era da lei. Israel foi liberto da escravidão e milagrosamente atravessou o Mar Vermelho e sobreviveu no deserto. Israel ficou 400 anos no Egito, um período de prosperidade com o êxodo. O Egito entrou em uma decadência e continua pobre até os dias de hoje. Israel foi salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e teve acesso a Deus pelo sangue. Afinal, recusou o sangue do Cordeiro Eterno. Isso, está vendo aí, irmão? Que coisa linda esse. Agora vamos começar a entrar nos termos bíblicos, né? Quando o rei estava ali, Ramsés II, apareceu o nome do homem aí, né? Na China só fala Faraó. Faraó é um pronome. Como vou dizer para vocês entenderem, por exemplo, César era um pronome, Pilatos era um pronome, né? Então ele chamava Ramsés II. Então o nome do faraó era Ramsés II. Então ele oprimia o povo hebreu, temendo o aumento da população do povo, porque o povo hebreu, você vai ver ali que ele vai falar que as mulheres hebreias, elas eram de fácil, elas ganhavam criança com mais facilidade. Então, quando ela estava grávida, muitas mulheres morriam naquela época, porque a criança pirava dentro da mulher, e as mães aí podem dizer melhor do que eu, e a mulher morria, e a criança também automaticamente morria, né? Então, as mulheres hebreias, sempre Deus, com a mão ali, elas tinham um parto excelente, né? Elas eram fortes, mulheres que ganhavam crianças com muita propriedade, né? Na época não tinha anticoncepcional, então o que sabemos que vai acontecer? A população vai crescer desordenadamente. Então, quando o povo hebreu começou a se tornar um povo muito grande, que saiu mais ou menos 3 milhões e pouco do Egito ali, então você vai ver que o faraó, né, e Ramsés II, ele começa a ficar preocupado. E ele falou, mas esse povo está crescendo demais. Então, em vez de eles serem nossos escravos, nós que vamos ser escravos deles. E aí ele começa a fazer o quê? Matar as crianças de 2 anos para baixo. Não é assim? Vocês observaram que quando Jesus nasceu também, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo? Então, o que tem a ver com isso aí, irmão Gilmar? Isso aí significa que Jesus estava cumprindo o que foi no passado, né? O que foi escrito no passado, né? O que Moisés fez, a maioria das coisas que Moisés fez representava Jesus, o que ia acontecer com Jesus, tá? Então, para vocês entenderem melhor nessa argumentação, eles tentaram acabar com as crianças. Aí foi que Moisés foi colocado numa barquinha betumada, né? E aí ele foi colocado no rio, não foi assim? É assim que diz a Bíblia? Agora eu quero ver quem é bom de Bíblia. A Bíblia diz que ele foi colocado no rio? Às margens do rio. Eu já vi muito pregador pregar isso aqui errado. Porque Moisés foi e ele saiu nadando no meio das águas, chegou lá, a filha de Faraó encontrou ele. Ele foi deixado na beira do rio Nilo, está lá no texto, é só ler o texto dentro do contexto. Foi deixado no meio dos juncos. O que é os juncos? Aqueles capim que fica no... Pode dizer, pastor Alexandre, fala no microfone. É isso aí. Pode complementar.
Ele foi deixado nos juncos ali, não é assim que fala a Bíblia, pastor Alexandre? Não é assim que está escrito lá? Então, o que eu estou falando de hermenêutica? É justamente isso daí. Que eu já vi muitos pregadores pregar coisa errada que não está no texto. Então, para quem não entende de Bíblia, tá? Glória a Deus e aleluia. Mas para quem entende, a pessoa vai falar, não, você está fora aí. Pode falar, pastor Alexandre. Só complementa aí. Fala assim, não, os juncos estavam à beira do rio e a filha de Faraó achou, né, a criança ali. E como ela viu que era uma criança hebreia, ela disse, o seu nome será Moshe. É assim que diz em hebraico, Moshe. Então, ela vai pegar Moisés e colocar o nome dele de Moshe. Mas espera aí, ela colocou um nome hebreu. Por quê, pastor Alexandre? Porque ela sabia que ele era um garoto e porque Deus já tinha ele como líder dos hebreus. Então Moisés não foi escolhido quando ele mata o egípcio. Moisés foi escolhido no ventre da mãe dele para ser servo. Não é assim que Deus fala para Jeremias? Eu te separei, te consagrei e te escolhi. E não diga que és uma criança, pois aonde eu te mandar tu irás, e tudo quanto eu te disser, tu dirás. Não é assim? Então, todos nós que temos um chamado de Deus, eu, você, o Papa, os irmãos que estão aqui, já foram separados dentro do ventre das vossas mães para ser servos. Tá? Então, a não ser que você não queira, porque Deus não insiste com ninguém. Não é assim? Então, vocês estão aqui hoje, estão aprendendo, nós já estamos terminando, faltam 10 minutinhos. Vocês estão aqui hoje, estão aprendendo. O que vocês daqui uns dias será? Será grandes precursores da palavra de Deus. Vocês vão ler isso aqui em casa, vocês vão, de certa forma, estudar aqui os versículos que estão falando aqui, o que está escrito, tá? Por quê? Porque daí para frente vocês já vão abrir a mente mais totalmente, principalmente pregador. Irmão, se uma pessoa me der uma conta de um versículo, eu faço nele um texto. Eu faço, pastor Alexandre. Se você me der um falar, eu ia falar sobre a capa. Se o pastor Alexandre falar sobre a capa de Bartimeu aqui, eu vou e gravo aqui na cabeça, capa de Bartimeu. Aí eu vou na capa de Acã, vou na capa de Elias, e ali eu vou só fazer um texto, né? Simbolizando a capa. É assim que é a mente de pregador. Você tem que ter uma mente fértil, né? Se o pastor Alexandre falou, esse dia foi o Jonathan falou sobre o templo de Salomão. Rapaz, na hora que ele estava pregando, assim, Deus foi me dando uma mensagem em cima daquilo ali, que eu falei, meu Deus, que coisa bela, sabe? Por quê? Porque o templo de Salomão foi uma das mais arquitetônicas obras da humanidade na época. Era uma coisa da modo do outro. Como é que se fala aquelas obras capitais que hoje em dia tem? Tipo o Cristo Redentor. Esqueci como é que se fala agora. Então, na época de Salomão, o templo dá uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então, na época de Salomão, o templo era uma das 7 maravilhas do mundo. Ele era forjado a ouro, né? Então, se você for ver, era muita coisa que eles fizeram ali que chamou a atenção do povo para o templo. Hoje em dia, você pode colocar uma igreja com ar-condicionado, com bancos, com almofadas, como está aí, né? Que as pessoas não vêm, né? Antigamente o povo ficava só ali em redor do templo. As pessoas ficavam ali mendigando com a mãozinha assim, porque passavam ali um rico, né? Uma pessoa que era um judeu piedoso, ele ia jogar uma moeda, e você pegava aquela moeda e ia, de certa forma, louvar a Deus pelaquela moeda, que era o pão que você ia comer naquele dia. Então, irmãos, nós paramos aqui no Êxodo, tá? Então nós vamos continuar, os irmãos que estão na live, nós vamos continuar do Êxodo. Na próxima matéria, agora sexta-feira, nós vamos continuar do Êxodo. Eu vou pedir para os irmãos, os que estão vindo hoje, estão aí, né, de certa forma, vindo nesse estudo, procura vir na sexta também, porque eu deixei esses 2 dias, na terça e na sexta, para a gente poder elaborar melhor as perguntas. Já deu para aprender alguma coisa, irmãos? Já deu para abrir a mente um pouco sobre a questão da Bíblia, sobre a questão como se prega, como se fala? Já deu? Eu vou começar a fazer testes, viu? Vou começar a fazer testes para ver o que os irmãos aprenderam. Por exemplo, o texto está ali, ó. Sermão textual para pregador, sermão temático e sermão expositivo. Expositivo quando você usa um livro inteiro, falar sobre o livro de Atos. Aí você vai falar do capítulo 1 até o 26, se eu não me engano, é Atos lá. E o sermão temático é quando você tem um tema para você pregar.
o tema aqui é derrubando muralhas. Você vai pregar em cima daquilo, derrubando muralhas, né? Então, o outro ali, textual, quando você tira parágrafos do texto, ou seja, você prega no versículo 1, 2 e 3 e 4, né? Para você fechar. Então, todos os textos, você vai falar, ler o texto, explicar o texto e falar sobre o texto. Nada, Deus mandou falar e está descendo um anjo ali, não sei o que, não. Prega a Bíblia, né? Um pregador, ele prega a Bíblia. Agora, se Deus parar ele para ele poder fazer alguma coisa, ele está correto. Mas, porém, um pregador, ele vai argumentar sobre a Bíblia. E nunca, já vi pregador pegar um microfone e ele pega o microfone para contar a história da vida dele, né? Irmãos, aí eu cheguei lá no hospital e não sei o que. Aí não é nem um testemunho, é um testemunho. É tão triste que você quase chora. Fala, meu Deus, que hora que vai parar com esse testemunho, né? Então, vai contar uma coisa de Deus, conta rapidamente, mostra a glória de Deus, né? Aconteceu assim comigo, assim, assado, né? Deus foi fiel, me deu a vitória, e todo mundo se alegra com isso, né? Mas tem pessoas que, até mesmo a minha esposa, tem hora que eu falo com ela vai me contar uma história, aí ela começa lá dos pequenos detalhes, e eu estou para saber o final, que eu sou acelerado, né? E ela começa lá dos pequenos detalhes lá atrás, e vem falando, não, eu passei na rua, aí tinha uma galinha, essa galinha tinha um porco junto com ela. Eu falei, meu Deus, fala logo. Não é assim? Que nós estamos acelerados, né? Mas a gente tem que parar e ouvir as pessoas. Hoje nós queremos uma comida de micro-ondas, muito rápido, né? Então, depois, em seguida, sexta-feira, nós vamos falar continuar aqui da história do Êxodo. Agora nós vamos começar a falar da saída do Egito, né? Que é onde ele vai andar no deserto, vai entrar ali no deserto, e nós vamos falar sobre isso sexta-feira, tá? Será de muito importante. Depois tem um livro de Levítico para nós tratar, tem o livro de Números e o livro de Deuteronômios para nós também tratar, né? Na sexta-feira. Vou ver se eu consigo fazer isso aqui tudo na sexta-feira, tá bom? Então, eu convido os irmãos a se colocarem de pé, ainda faltam alguns minutinhos ali, para nós agradecer a Deus por esses momentos. Foi prazeroso, não foi cansativo? Foi? Não foi cansativo, foi bem explicado. Vocês entenderam o que é Septuaginta, vocês entenderam o que é o texto original, por que ele foi traduzido, né? Se alguém te perguntar agora, você vai dar aula, vai falar para a pessoa, não, foi assim, assim, assado, foi assim que aconteceu. Teve a reforma protestante de 1500 e você vai ter propriedade sobre o assunto. É isso que uma pessoa de Deus precisa ter, propriedade sobre o assunto, trabalhando dentro da hermenêutica e da exegese, que é o texto dentro do contexto. Amém? Então vamos orar? Pode desligar, por favor?